Então, Fabiola e Josias, nós estamos com investigações em curso. Diversamente das situações que envolveram a participação de inúmeros civis e que já reclamaram as denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público Federal, no âmbito militar, nós não tivemos prisões de militares naquele dia de verdadeira barbárie, né, como denominado pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, na abertura do ano judiciário, e, portanto, não foram decretadas prisões, não houve prisão em flagrante, e, nesse sentido, as investigações que estão em curso procuram exatamente aquilatar as eventuais participações de agentes e integrantes das instituições militares. Nós temos 8 notícias de fatos, algumas que apuram as circunstâncias relativas a supostas ações ou omissões de oficiais generais com relação a estes atos. Temos outra que analisa também o eventual acolhimento de manifestações acampados pelo Comando Militar da Amazônia. Temos também, no âmbito, e é importante que isso seja esclarecido a todos os que nos acompanham, que existem duas ordens de atuação no âmbito do Ministério Público Militar. Aquele que pertine com as ações privativas do Procurador-Geral da Justiça Militar e que se refere apenas àqueles que têm prerrogativa de foro, no caso de eventual envolvimento de oficiais generais, e também em relação à atuação dos órgãos de primeira instância do Ministério Público Militar em Brasília, que seria a primeira Procuradoria de Justiça Militar e a segunda Procuradoria de Justiça Militar. Ali nós temos, além de notícias de fatos, nós temos 3 inquéritos policiais militares. Um que apura injúria e ofensa às Forças Armadas, cometidas por militar da reserva do Exército. Outro que analisa fatos ocorridos no Palácio do Planalto, com a invasão por manifestantes no dia 8 de janeiro, para tentar identificar eventuais participações de militares, participações ou omissões, né? E o outro que diz respeito a matérias publicadas sobre militar do Exército que teria pedido apoio a atos de 8 de janeiro e intervenção militar. Todos estes Procurador, fatos... tem Pois não. uma coisa que o senhor mencionou, que há 8 notícias de fato em andamento. Notícia de fato é um procedimento que antecede o inquérito, se não estou enganado. Perfeito. É uma Isso. investigação preliminar. Nós Exato. estamos já, em relação aos civis, aos paisanos, tem mais de 500 ações propostas, inclusive, já protocoladas pelo Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal. E aqui nós estamos falando, em relação aos militares, de 8 notícias de fato que sequer se transformaram ainda em inquéritos. Não há uma certa lentidão se comparados os inquéritos dos militares com os dos civis? Não há lentidão, Josias, porque, vejam, as notícias de fatos elas decorrem de investigação direta pelo próprio Ministério Público Militar. Temos 3 outros inquéritos que estão apurando, cujo prazo é de 40 dias para concluir as apurações. Conforme todos percebemos, não há identificação de militares que estivessem, a não ser que estivessem à paisana, durante estes atos. Então, a investigação se torna muito mais complexa do que nessas circunstâncias que envolvem os militares ou os civis que estavam ali envolvidos. Veja, a notícia de fato, conquanto seja um procedimento sumário, e que tende a ser bem mais ágil, inclusive, do que o inquérito, que pode se desdobrar em outras fases, ela autoriza a denúncia pelo Ministério Público Militar, caso ela reúna os dados e os alicerces probantes que nos dê a justa causa para a persecução penal. Então, nós estamos com notícias de fatos com 22 dias ainda, não é um prazo amplo, e o prazo inicial de duração de uma notícia de fatos seria 30 dias, segundo o que determina o Conselho Nacional do Ministério Público. Outra coisa que me chama a atenção, procurador, e eu queria aproveitar a sua presença para elucidar a nós outros que somos leigos nessa matéria militar, é que quando faz-se a investigação em relação aos civis, o Ministério Público Federal dispõe da Polícia Federal, que faz a investigação.
E, no caso, a investigação parece que caminha celeremente, porque nós estamos falando de uma Polícia Federal submetida a um governo novo que está investigando golpistas vinculados ao governo passado. Então, a investigação é efetiva. No vosso caso, quer me parecer que a investigação é feita pelos próprios militares, em inquéritos policiais militares. Isso não inibe a sua atuação? O senhor não receia receber informações contaminadas, uma vez que a corporação pode se proteger? Não, porque, na verdade, assim, primeiro nós temos as investigações diretas no âmbito do Ministério Público Militar. E, por segundo, a atuação da Polícia Judiciária Militar da União, ela também é precedida de compromissos firmados por aqueles que vão atuar neste papel e que têm a responsabilidade de apurar todos os fatos dentro da verdade, que é o escopo final de toda e qualquer investigação sobre autoria e materialidade. Eventualmente, havendo qualquer desatendimento a esses preceitos, aquele que está investigando pode sofrer, inclusive, algum processo por prevaricação ou condescendência ou outro crime contra a realização da justiça. Então, nós não temos qualquer preocupação em relação a isso e o Ministério Público, inclusive, acompanha. Recentemente estivemos com o comandante do Exército e ele, inclusive, está solicitando a designação de membro, tanto isso assim, tranquilo quanto ao aspecto da transparência e do compromisso institucional das Forças Armadas, e particularmente do Exército, nesse caso, de apurar tudo, que ele está solicitando a indicação de um membro do Ministério Público Militar para acompanhar de perto todo o desdobramento da investigação que está sendo realizada no bojo desse inquérito policial militar. Eu tenho a tranquilidade... Pois não? O senhor tem uma tranquilidade do que o senhor falou? Não, eu tenho a tranquilidade de que todos os fatos que eventualmente tenham ocorrido com envolvimento ou participação de militares, tudo isso virá à tona com a investigação que está sendo realizada, né, com todo cuidado. Obviamente que nós não podemos, eu tenho uma preocupação muito grande de também respeitar as garantias fundamentais e não desencadear processos kafkanianos. É preciso que seja apurado todos os fatos minuciosamente e o Ministério Público Militar, tão logo esteja suficientemente convencido da atuação de qualquer militar, seja de qualquer graduação ou patente, não deixará de cumprir o seu papel e a sua missão constitucional de deduzir as pretensões acusatórias perante o foro próprio.